Fala comigo, pessoal. Vamos falar um pouquinho sobre petróleo. Vamos reagir ao vídeo do Sérgio Sacani, que fez uma participação bem bacana lá no podcast dos irmãos Dias. A gente vai entender qual que é o cenário brasileiro. A gente vai ter problema com o petróleo, que acaba atrapalhando toda uma cadeia logística por conta de custo. Será que vamos sofrer com isso nos próximos anos? Vamos entender as consequências disso acompanhando o Sacani aqui no podcast. Vamos lá, vamos escutar o que ele tem para falar sobre o assunto. Petróleo é muito importante, porque isso vai definir o quanto você vai ter que refinar o petróleo. Sim. Então, imagina, todo mundo põe gasolina no carro. Quem não tem carro elétrico, põe gasolina no carro. Ele tá falando da qualidade do petróleo. Vamos pegar assim, gasolina não adulterada, é meio amarela, né? Sim. De forma geral, a gasolina é amarelada, né? Sim. Aquilo lá é como se fosse um petróleo muito bom, muito refinado. Né? Aquilo lá é um petróleo muito bom. Então, o lance do petróleo é esse. Depende do quanto você refina ele. Boa parte do petróleo do Brasil vem da Bacia de Campos. Aqui no Rio de Janeiro, Espírito Santo e tal. O petróleo da Bacia de Campos ele é muito ruim. Ele é um asfalto. Sabe um asfalto? Ele é um asfalto. Sei. Você tira ele do poço. Não dá pra usar, entre aspas, pra gasolina, pra ser gasolina, né? Até dá. Só que o que você teria que fazer? Refinar ele muito. Deve ser caro. É caríssimo. E outra coisa. O Brasil hoje. Pessoal, quando você dá uma olhada nas linhas de receitas das principais empresas petrolíferas, principalmente as estrangeiras, que têm uma parte relevante das suas receitas provenientes da parte de refino, a gente vê que o refino tem um custo muito elevado, então tem uma margem muito baixa. Vamos ver o que ele está falando aqui. Vamos lá. Atualmente, ele não tem nenhuma refinaria capaz de refinar o óleo da Bacia de Campos. Não é sustentável. Aí o pessoal fala assim, tem sim, Abreu de Lima. Não tem, porque Abreu de Lima, que é uma refinaria que está lá no Nordeste, ela foi construída e ela sim teria uma planta para refinar óleo pesado. Esse óleo que é asfalto a gente chama de óleo pesado. O óleo amarelinho a gente chama de óleo leve, só para resumir. Abreu de Lima teria capacidade. Só que a parte para refinar óleo pesado, adivinha só, a gente vive no Brasil. Ela não foi feita. Olha que maravilha. Aí o que a gente teve que fazer? Todo mundo vai lembrar? Compramos uma refinaria. Passadina. Lembra de Passadina? Que a Dilma comprou? É. Por que ela comprou aquela refinaria? Porque ela era uma refinaria especializada em refinar óleo pesado. Não adianta nada. Não adianta, mas aí... Na verdade... Como é que você falou óleo pesado, eu lembrei do óleo leve, mas que refina e... Seria muito bom, na verdade, se não fosse feito o negócio do jeito que foi feito. Porque construir uma... A ideia foi a seguinte. Construir uma refinaria é algo caríssimo. Lá nos Estados Unidos tem uma dando sopa. Vamos comprar? Bom, legal. A ideia não é ruim, não. O problema é o jeito que foi feito, né? Todo mundo sabe aí. Mas, enfim. Tanto que depois teve que devolver. Você comprou pelo 10 vezes o que ela valia e vendeu ela pela metade do que ela valia. Então, olha a grana que... Como fazer merda? Só acompanhar o que o PT fez no governo Dilma. O Brasil perdeu nessa brincadeira toda. Sim. Mas a ideia, de novo, compra na alta e vende na baixa. De comprar uma refinaria que refine óleo pesado não é ruim, tá? Porque a gente não conseguiu construir uma. Depende, né, tá? Sacani? Então, muito bem. O que a gente tem que fazer com o óleo da Bacia de Campos, então? A gente vende o óleo para fora do Brasil, que é o óleo cru que a gente chama. Então, vende para algum país. E depois compra o óleo leve para colocar aqui no nosso carro. No nosso... Se vier como gasolina. Isso aí. Então, da onde que vem todo o problema do preço do petróleo? Vem dessa transação. Porque tem que mandar para fora e depois a gente comprar. Aí eu te pergunto, é justo que seja... mas olha só. O óleo, a gente vende o óleo que a gente produz aqui, o barril. Aí vem a grande pergunta. O barril do petróleo estar caro é bom ou é ruim para o Brasil? Depende. A gente produz o barril, a gente vende? A gente vende. É bom. É bom, né? Mas depois a gente tem Depois tem que comprar e aí a moeda lá pra fora é mais cara, né? Então, aí vira essa... Pessoal, aqui tem um ponto importante a gente precisa entender, que muita gente vai espernear, vai falar, o Brasil é dependente de lá de fora, tem que investir nisso e tudo mais. Tudo bem, a gente tem várias formas de enxergar isso. Mas a verdade é que se você vende para fora, você exporta e depois você compra refinado, é porque para você hoje não vale a pena o custo de fazer em casa esse refino, né? Porque, como eu disse, o refino é uma parte muito cara da engrenagem do petróleo. E é que vira esse desequilíbrio. Eu falo isso aí, provavelmente deve ter umas 2 ou 3 pessoas no Brasil hoje, que deve ser nem sei, a presidente da Petrobras é nova agora, acabou de entrar faz uma semana. A gente pode até falar por que aconteceu isso aí, que é até uma coisa aí que o pessoal vai ficar maluco. Opa! O presidente da Petrobras, Só adora o um ministro corte. de Minas e Energia, e nem sei se o Lula sabe, hein, mas o ministro da Economia deve saber a equação para calcular o preço da gasolina. O preço do combustível é uma equação extremamente complexa. Porque tem isso. Tem o petróleo que a gente vende. Aí tem o petróleo que a gente compra.
Fora isso, existe um acordo entre as empresas produtoras de petróleo. Senão fica um vende mais barato, o outro vende mais caro. Exatamente. Então a Shell produz aqui no Brasil. A Petrobras produz lá nos Estados Unidos. A Petrobras tem campo lá nos Tem um Estados Unidos. cartel de petróleo. Então, elas são parceiras em vários campos. Então, existe um acordo entre elas. Então, você coloca na equação o preço do barril, o preço que você compra o óleo leve, o acordo que tem entre as empresas, que aqui a gente não sabe o que acontece, o preço do dólar, desvalorização, mais um... Então, é uma equação extremamente complexa que pouquíssimas pessoas sabem dela e controlam esses negócios. E aí, isso você vai, tem que ter paridade, tem que ter... A paridade, ela vem do quê? Ela vem desses acordos, dessa... Não ficaria, às vezes, até mais caro, né? É lógico. Ficaria muito diferente para cada lugar, muito diferente. Muito Então, diferente. é correto, né? Se a gente Correto. falar que tem que ter essa paridade. Então, e as empresas também, por exemplo, hoje, quando deu a última grande crise do petróleo, foi 2018. Não sei se o pessoal vai lembrar, o preço do barril ficou negativo. Preço negativo, só para resumir, é se você passa no posto, o cara joga um petróleo na sua cara. Isso é preço negativo. Hoje o pessoal estava pegando, né? Então, Um balde. mas por que aconteceu isso? Porque as empresas, elas chegaram, o valor do barril do petróleo hoje, ele não pode baixar de um determinado valor. Isso é um acordo internacional que existe. Senão não vale a Então, pena colocar produzir. controle em tudo isso. Então, assim, é um tema extremamente complexo, porque tem todas essas variáveis aí envolvidas. Sim. E aí o pessoal... A gente tem um cartel do petróleo chamado OPEP. E aí a gente pode estender para o OPEP+, que vai incluir mais alguns outros países. Mas basicamente a gente vai pegar ali o pessoal do Oriente Médio, Arábia Saudita. Atualmente, depois da descoberta do xisto lá nos Estados Unidos, os americanos começaram a se tornar mais independentes energeticamente quando a gente fala de petróleo, mas antigamente também precisava importar bastante. Então não entende toda essa parte de refinaria. É muito interessante isso. Eu também não sabia, não. Muito interessante. E aí, por exemplo, aonde tem petróleo bom no Brasil? O melhor petróleo do Brasil fica na Amazônia. Mas aí como é que vai fazer? Não Né? pode tirar. O IBAMA Margem Então, o equatorial. petróleo da Amazônia, ele é amarelo. O pessoal brinca lá que você pode tirar ele no carro, o carro sai andando. Você não precisa nem refinar. Mas também, se pudesse, ia ser complicado. Porque o Brasil também, já viu, é meio bagunçado, né? Então, é uma bagunça. O também. IBAMA não quer que a gente explore lá. Lá que produz o petróleo na Amazônia, é bem pouquinho e tal. O petróleo do pré-sal, ele é muito bom. É muito bom o petróleo do pré-sal. Só que ele é muito difícil de tirar. Ele é muito fundo. Custoso. Mas hoje já compensa, tanto que a gente produz mais de 50% da produção do Brasil hoje vem do pré-sal. Tá ótimo. É um óleo relativo, não é tão pesado, nem tão leve. É um óleo que a gente consegue refinar em alguns lugares, em algumas dessas refinarias que a gente tem. Mas, o Sérgio, desculpa se eu perguntar uma bobeira aqui. É mais barato a gente importar ou tentar usar esse... Não, do pré-sal é mais barato. A gente Bem mais barato. Claro. Então, se aumentar, seria bem melhor. Porque a gente tem refinaria para ele. Um país que é muito... Não, porque a gente tem refinaria para ele. Sim. O da Bacia de Campos a gente não tem. Ou seja, aí não Aí adianta. a gente vende e compra. Compra. Isso. Entendi. Então tudo isso entra nessa equação. E aí, entrando nesse assunto aí de petróleo, o Brasil tem uma grande descoberta de petróleo, chamada margem equatorial. Onde que é a margem equatorial? É aqui no Brasil, né? Então aqui em cima no Brasil, Pessoal, lá em cima, quando a gente fala de margem equatorial, a gente está falando de outros países envolvidos também. A gente teve uma disputa recente entre o Nicolás Maduro, da Venezuela, por Esequibo, lá na Guiana, justamente porque aquela região está tirando petróleo pra cacete. Até que a Guiana tem crescido de uma forma estrondosa seu PIB por conta dessa exploração de petróleo. tem Venezuela, Suriname, Guiana Francesa e Brasil. Aqui em cima no Brasil, você tem uma das maiores reservas da história. Ela é o dobro do pré-sal. É muito petróleo que tem ali, não é pouco não. Qual que é o problema de tudo isso? O pré-sal, hoje, todo campo de petróleo ele tem uma curva que você começa a produzir, ela chega num pico de produção, depois ela começa a cair. É uma curva de depressão do campo que a gente chama. O pré-sal ele vai entrar em depressão em 2027. O que quer dizer isso? Se a gente não descobrir nada até lá e começar a produzir, já nós vamos ter descobrimos. de produção. Aí nós vamos ficar feia a nossa situação. Porque nós vamos ter que comprar metade do petróleo do Brasil, vai ter que ser comprado. Aí o preço pode disparar. Pessoal, aqui é um ponto importante. Se não começarmos a explorar a margem equatorial, teremos o custo da gasolina subindo muito forte. Eu não sei se vocês perceberam, mas o próprio governo Lula está querendo correr para que o IBAMA libere essas licenças para poder explorar lá a margem. Tá? O governo Lula não é bobo, eles querem ser eles querem descobrir o negócio, eles querem falar que foram eles. Tá? E olha que vai contra a pauta da esquerda de proteger o meio ambiente. Entre aspas, né, gente? Só que tem a margem equatorial, que tem muito petróleo. A Guiana Francesa, o PIB, presta atenção que eu vou falar, né? O PIB da Guiana Francesa aumentou no último ano 62%. Fica essa briga Venezuela. Por conta desse petróleo que ela tem ali. Esequibo. O PIB do Suriname, 40 e tantos. O Suriname, quem já ouviu falar do Suriname? Ninguém, né? Hoje é um dos países mais ricos da América do Sul, só por causa desse petróleo. Sim. E na frente do Brasil, na frente do estado do Amapá, é onde está essa parte brasileira, desse grande corpo de petróleo que tem lá. Ou seja, se o Brasil for explorar ali de uma forma, digamos, né, inteligente, tá muito certo. Mas que nem você falou, 2027,
Vai ser a depressão do pré-sal. Aí também dá muito errado, né? Mas aí é o problema. Qual é o problema? Na frente, tá a foz do Rio Amazonas. Que não pode mexer. E aí? Hoje, até o pessoal ficar ligado aí. Eu vou até, agora, olha como que eu sou injusto, hein? Vou defender o Lula. Eu vou falar o que ele falou há 3 dias atrás. Hoje, a maior briga que a gente tem no Brasil é entre IBAMA e Petrobras. Então, um dia que você não tiver nada para fazer de sua vida, quiser passar raiva, assista a audiência pública sobre a margem equatorial. Está disponível no YouTube, gravado pela TV Câmara. É um show de horrores, mas assista. Tem deputado que vai ficar a margem equatorial. Aí o cara da Petrobras, porque aqui é o Equador, né, cara? Então a gente tem que dar esse nome, deputado. Né? Não, é coisa de você se jogar da. Brasil também, vou te falar. Tem cada um. Paciência e assista. Mas vale a pena assistir para você entender o que está acontecendo. Então, o que acontece? Explorar o petróleo da margem equatorial tem alguns problemas. Tem. Aquela região ali é uma região onde as marés são muito complicadas e as correntes marítimas também. O que quer dizer isso? Aumenta o risco de ter um acidente. Não quer dizer que vai ter acidente, não. Aumenta o risco. Por conta disso, o IBAMA não quer dar licença ambiental para a Petrobras produzir ali. Sim. Então, isso está uma briga gigantesca. Está tão grande a briga que o presidente da Petrobras foi mandado embora e assumiu agora uma presidente, né, da Petrobras. Era da Dilma, não é? Assumiu agora. Isso aí. Por que ela assumiu? Para tentar resolver esse impasse aí. Porque esse impasse está muito grande. Isso pode prejudicar muito o Brasil. Eu falei que está na frente do estado do Amapá. Os deputados do Amapá... Sabe quando você tem um cachorro? Você coloca um bife aqui para ele? Sim. E aí você fala para ele, fica aí, parado. Os caras estão malucos. É o deputado do Amapá. O Amapá se torna o estado mais rico do Brasil. É só isso que acontece. Sim. Porque quando você produz petróleo, tem um royalty que a gente chama. Rico, vai assim, São Paulo? Esses deputados iam ficar assim, nadando em dinheiro. Imagina como que eles estão. Não, então lá até 2027 ninguém sai, né? E aí entra o Lula na parada. E o Lula? O que ele acha disso? E eu tô acompanhando tudo disso. E tô com você, Lula, nessa. O Lula falou semana passada na TV Câmara, num programa que tem lá. Eu assisto todos esses programas aí, né? Sou masoquista mesmo. É triste, com vontade de se matar, mas eu assisto sempre preciso, é importante. A frase do Lula foi a seguinte, cara. Nós vamos produzir a margem equatorial. Nós vamos explorar esse petróleo. E aí, o interessante é que ele tomou um lado nessa história, porque a briga tá a seguinte, IBAMA de um lado e Petrobras do outro. É briga... Lógico que ele tomou um lado. Aí vocês acreditam no conto da carochinha. Nossa, ele é bonzinho. O cara quer poder, ele quer dinheiro e ele quer falar que foi ele, pelo amor de Deus. O pré-sal foi a mesma coisa. De cachorro grande, entendeu? Sim. Porque tem muito político no Petrobras, muito político no IBAMA. Só que o Lula, ele tomou um lado. Ele falou assim, eu confio na Petrobras. Ele falou, pai, pra gravar, eu pode ver. Eu confio na Petrobras. A Petrobras, ela tem, isso é verdade também, a Petrobras ela tem um plano ali, ela vai modernizar o porto de Belém, ela vai construir coisa no Oiapoque para atender. Deu um problema, em 20 minutos eles estão na plataforma, entendeu? E o Lula tomou um lado claramente nessa história. Isso aí pode virar uma complicação para ele, gigante. Porque ele foi pro lado da Petrobras. Sim. Nessa história e toda. O IBAMA já começa a... E aí, o IBAMA, né, o pessoal hoje do IBAMA deve estar maluco da vida. Então, assim, aconselho a todos a acompanhar isso aí, porque em 2027, não vai ser mais o Lula que vai ser presidente, a não ser que ele ganhe a eleição, né? Isso aí vai dar muito problema. Muito problema. Não. Porque se a gente não produzir a margem equatorial, nós vamos ter um buraco de produção no Brasil. E isso, buraco aqui, porque imagina, tem uma curva que está descendo. Você tem que começar a ter a outra curva para que esse buraco seja o mínimo possível. Na verdade, o ideal era ter começado a produzir para quando essa aqui cair, a outra tá aqui tampando. Aí você tem um buraco. Brasil. Essa aqui cai e você começa a produzir aqui na frente. Vai ter um buraco aqui, ó. E esse buraco aqui quer dizer a gente vai comprar muito petróleo de fora. Exato. E aí o que vai fazer? Aí... Sabe? Aí o preço da gasolina vai explodir. Exatamente. Então, assim, tá uma discussão seríssima, pessoal. Acompanhe isso aí, realmente, porque é um negócio que vai importar na sua vida. Eu falo muito espaço, tudo, né? Eu falo espaço que não vai mudar nada da sua vida, mas isso vai. Exatamente, porque a inflação tende a explodir se isso acontece, né? Não, e tem uma brigalhada política que vai dar nisso aí também, que vai ser interessante acompanhar. Porque você tem, de um lado, os deputados do Amapá, que querem que produza. Do outro, a Petrobras, que quer produzir, e a Petrobras, ela tem, vamos dizer assim, cacife para isso. Ela é uma das melhores empresas do mundo em produzir petróleo. Ela vai conseguir sem problema nenhum. Do outro lado, você tem o IBAMA, que tem a parte política também ali e tal, e não quer que a Petrobras produza. Não deu até hoje. Hoje, a Petrobras não tem a licença para produzir. E agora entrou uma figura importante na parada, que é o Lula. Sim. Porque o Lula, até então, ele não tinha tomado lado nessa história, nessa situação, ele né? tinha deixado... Bom, acabou. Pessoal, vocês podem ter uma noção do que é o Brasil, e não só o Brasil, mas qualquer mundo que envolve decisões políticas. E o quanto a burocracia ela pode atrapalhar. Aí, claro que vão vir os defensores do meio ambiente, não tenho dúvida que o meio ambiente é importante, mas até onde eu tenho informação, o risco de vazamento, enfim, o risco de ter algum problema, ele é muito baixo. Tanto é que a gente tem outros países também explorando. Eu quero que vocês deixem sua opinião aqui embaixo. O que você acha disso tudo? E será que o nosso digníssimo presidente Lula vai conseguir mexer os seus pauzinhos para fazer uma, pelo menos, pelo Brasil? Deixa aqui embaixo sua opinião. Tamo junto, um grande abraço. E se você ainda não tá inscrito, você é maluco, se inscreve aqui embaixo
no botãozinho vermelho, ative as notificações. Toda semana a gente tem bastante conteúdo aqui, principalmente sobre ativos globalizados. A gente está trazendo petróleo porque envolve também o dólar. O petróleo é cotado em dólar. E ó, eu vou te falar, ele tocou um ponto importante. A Petrobras é uma empresa muito eficiente, tá? Muito bem estruturada operacionalmente. Olha que eu analiso ExxonMobil, Chevron, que são das maiores empresas petrolíferas dos Estados Unidos, e a Petrobras não fica para trás. Tá? Deixa de ser baba-ovo de gringo. Logo tu, Thiago, que fala de investimento no exterior, é que infelizmente nós, para ganharmos dinheiro, temos que investir em dólar. Ou felizmente, né? A gente consegue fazer isso através de qualquer corretora. Tamo junto, um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo que eu vou deixar aqui na tela.